Certinho, tá, né? Amém. Eu quero falar com vocês sobre o João capítulo 2, o vinho novo. O vinho novo é melhor. Precisamos crer que Jesus vai nos dar vinho novo. Vai fazer da nossa vida um vinho novo. Vai trazer para a nossa vida um vinho novo. Eu preciso de vinho novo. Até porque o vinho velho está acabando. Está acabando. Os tempos mudam, as coisas mudam, e o vinho velho vai ficando muito velho. Qual é o segredo de Deus? Renovar a colheita da videira. E quando existe essa transição do velho para o novo, sempre é marcado com acontecimentos desagradáveis. É sempre marcado com acontecimentos, com situações desagradáveis, com problemas, com tribulações, sabe? Com tempos de vale, com tempos de deserto. O próprio Senhor Jesus, né? Quando Ele veio trazer o Novo Testamento, a nova aliança, quando Ele veio reformar a aliança de Deus com o mundo, com a humanidade, foi para Ele um tempo de grande dor, de grande sofrimento. Ele tinha que remover aquela antiga aliança que vinha com os judeus, que estava ultrapassada, que tinha se tornado uma religião fria, sem alma, sem coração, sem amor. As pessoas faziam os rituais, as cerimônias, mas tinham, parece que, desentendido o propósito. Por que eu faço isso? Por que eu vou na casa de Deus? Por que eu sacrifico os animais? Por que eu dou o dízimo? As pessoas estavam fazendo mecanicamente, e Jesus queria desfazer esse conceito de buscar a Deus, de servir a Deus, de andar com Deus, de receber a palavra de Deus, a bênção de Deus. Jesus tinha que fazer essa mudança de conceito de religiosidade, e Ele pagou caro por isso. Porque primeiro quem entregou Ele para ser sacrificado foram exatamente aqueles que estavam na antiga aliança e que não entenderam e não acreditaram que uma mudança era necessária. Sabe, irmãos, nós temos que abrir para o novo de Deus. Tem gente que não quer abrir para o novo de Deus, e se não abrir vai sofrer muito mais. Nós temos que nos preparar, que Deus quer mudanças, que Deus está trabalhando para trazer mudanças. Vinho novo é melhor. Nós temos que acreditar que o vinho novo vai trazer novas oportunidades, novas experiências. Amém? Amém. Como é que você sabe que o vinho é novo ou que o vinho é velho? Como é que é? Só tem um jeito, você tem que provar. Tem jeito. Você vai olhar ali hoje vê no livro, antigamente era odre, né? Odre de couro. Bom, você podia ver o odre de couro mais velho, né? Porque Jesus disse que o odre de couro velho tem o vinho velho, até porque eles guardavam o vinho no odre. E o odre novo, vinho novo. Jesus disse que tem que ser assim: o vinho novo em odre novo, o vinho velho no odre velho. Você vê o odre velho, você sabe que o vinho é velho. Provavelmente seja velho. Quando você vê o odre novo, é porque o vinho é novo. Nós até dizemos que agora a nossa igreja já está assim, com o Antigo Testamento já está construindo o Novo Testamento ali, né, irmãos? Agora tem o Antigo e o Novo Testamento. Tem o odre velho e o odre novo. Nós vamos passar para o odre novo, e eu estou com expectativa que Deus vai trazer vinho novo. Eu preciso de vinho novo. Você precisa de vinho novo. Está havendo mudanças nesse país. Vai ter mudanças políticas até o final deste ano. Não é, eu não creio que isso coincide, não é. Jesus incide. Ele está nessa situação. Ele está nessa história. Deus está escrevendo a história. Jesus está presente nessa história. E eu e você fazemos parte dessa história. Não temos como nos anular. Não temos como nos esconder. Não temos como fugir dessa realidade que estamos vivendo agora, hoje. Temos que estar preparados. Esse é o segredo. Temos que estar preparados. Quando o vinho novo chegar, você tem que beber o vinho novo. Vamos lá?
João 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, a serpente está repreendida. A serpente quer entrar até na leitura do texto. A serpente está amarrada. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas. Olha só, eu quero enfatizar esse versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Diga comigo: eu quero vinho novo na minha alma, no meu espírito. Fala: Senhor, enche meu coração com novidades do Senhor, novidades do céu. Fala: eu abro meu coração para ti, e eu quero estar preparado. Quando o vinho novo chegar, eu vou beber do vinho novo. Amém, irmãos? Como é que começa esse texto? 3 dias depois. Amém? 3 dias depois do quê? A pergunta é: por que o apóstolo João colocou esta frase, 3 dias? O que te lembra 3 dias? Lembra a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, sim ou não? Sim. Irmãos, por que João colocou essa frase? De propósito, para nos fazer entender que o que está acontecendo nessa situação, nessa experiência ali em Caná da Galileia, nesse primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, ele está falando do sangue de Jesus. Que Jesus morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Todos nós precisamos de novidades de Deus. Todos nós precisamos de novidades do Espírito. Foi uma promessa de Deus que vamos receber o Espírito Santo para viver novidade de vida. Nós precisamos de novidade, irmãos. Se a gente não estiver sentindo a presença de Deus, se a gente não estiver ouvindo a voz de Deus, se a gente não estiver recebendo as graças de Deus, irmãos, qualquer pessoa seca, qualquer pessoa morre. Chega uma hora que não dá mais. A vida cristã fica dura, fica difícil, fica chata, fica sem graça. A gente perde a motivação de viver, e principalmente de viver para Deus. Então, para experimentar o vinho novo, eu posso dizer que para experimentar o vinho de novo, precisa de pelo menos entender 10 coisas nesse texto sagrado. E a primeira coisa é o poder da ressurreição. Diga comigo: eu preciso receber o poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição, irmãos, é o poder de vencer a morte, é o poder de vencer o mal, é o poder de vencer o pecado, é o poder de vencer as trevas, é o poder de vencer o diabo. Então, se você quer beber vinho novo, se você sente que precisa de experimentar coisas novas de Deus, entenda que você tem que crer no poder do Cristo ressurreto. Você precisa ter fé de que Cristo pode ressuscitar qualquer coisa que esteja morta. Amém. 3 dias depois, coloca lá para mim, minha querida, João 2. Está sem controle, irmão? Vamos deixar o Espírito Santo controlar então. Vocês me ajudam então? 3 dias depois, olha o texto para mim, pode falar para mim o texto aí, João 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento. Diga comigo: houve um casamento.
Irmãos, o que significa o casamento? Esse texto ele é todo sagrado, para mim ele é todo, tem toda uma interpretação. Para mim esse texto é maravilhoso, é o primeiro milagre de Jesus. Aliás, não é só milagre, a Bíblia diz que é o primeiro sinal. Quando a Bíblia fala sinal, é porque é uma referência profética. Ela está cheia de muita informação, há muita coisa preciosa, né? Até vi um pastor de uma igreja importante, famosa de televisão, falando que Jesus desperdiçou o poder de Deus, que o primeiro milagre podia ser uma cura, podia ser uma ressurreição, ele podia estar fazendo um milagre importante, e Jesus perdeu tempo fazendo água transformar em vinho. Coitado desse irmãozinho, né? Ele é tão rico, tão poderoso, mas para mim realmente não vale nada o que ele está dizendo, porque ele está querendo se dizer melhor do que Deus, mais sábio do que Deus, mais sábio que Jesus, ignorante, ele não sabe que esse texto é um sinal. Como sinal, ele carrega muita informação importante que não era só para o povo daquela época. Por isso que ele não está entendendo. Ele está achando que Jesus só queria fazer milagres para as pessoas, porque Jesus queria fazer uma religião grande e poderosa, e como ele pensa, né? Como a igreja dele pensa, que ele tem que dominar o mundo. Não, Jesus veio para uma obra específica. Ele tinha que se identificar como filho de Deus, ele tinha que fazer sinais, milagres tremendos para que as pessoas reconhecessem que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas presta atenção, Jesus não veio para levantar uma igreja, ele veio para morrer por nós. Infelizmente, tem que ser teólogo, não adianta ser um pastor inteligente e bom negociante para ter uma igreja grande e poderosa. Precisa ter sabedoria de Deus. Então, o casamento refere-se ao noivo e à noiva. Quem é o noivo? Cristo. Quem é a noiva? Então você está entendendo que para experimentar o vinho novo, você tem que estar na igreja. Você tem que ter aliança com a igreja. Você tem que casar com a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Presta atenção. Deus não tem plano de salvação. Deus não tem plano de provisão quem não tiver aliança do casamento. Quem não tiver ligado na videira verdadeira, quem não tiver ligado na igreja. O compromisso de Jesus são com suas ovelhas. O compromisso de Jesus são com seus filhos. O compromisso de Jesus são com seus discípulos. E você tem que estar comprometido na igreja. Amém? Crer no poder da ressurreição e estar unido à sua igreja. 3 dias depois do casamento, em Caná, diga Caná. Sabe o que significa Caná? Caná significa as canas, que o povo de Israel lá no Egito plantava e colhia para misturar os barros para construir túmulos para os faraós. Olha que interessante. Onde Jesus começou o primeiro milagre, fazia referência ao trabalho de escravidão que Israel fez lá no Egito. Irmãos, isso para mim é muito importante, entender esse mistério. Porque a promessa do vinho novo é para quem antes estava sendo escravo do Egito, dos egípcios, mas não é escravo mais. Já saiu de Caná, já saiu da terra de plantar e colher canas para construir túmulos para os faraós endemoniados, para os demônios desse mundo, para os ídolos deste mundo. Você não está mais plantando cana, colhendo cana. Você não é mais um serviçal de faraó. Você não é um escravo deste mundo. Você já saiu de Caná e já está em Canaã. As terras férteis, as terras que manam leite e mel, a terra da prosperidade do Senhor. Então, vinho novo é a promessa de sair do Egito e caminhar rumo a Canaã de Deus. Amém? E o que aconteceu? Houve um casamento em Caná da Galileia não, vai lá no versículo. Olha, o segredo é o seguinte: olha a Bíblia, olha a palavra. Pode falar, meu irmão. Batista sabe, o negócio é o que está escrito. Na prova, o professor falava: põe o que está escrito na Bíblia que você não é. Agora não inventa na sua cabeça que você era. O que houve? Um casamento e a mãe de Jesus estava lá. Diga, a mãe de Jesus estava lá. Meu Deus, o que significa isso, pastor? O que o senhor vai falar? Ah, isso você conseguiu, né, bem? Amém. Deus é fiel, Deus proverá para ti, meu filho.
achando-se ali a mãe de Jesus. Por que a mãe de Jesus é importante nessa história? Porque é o coração de mãe. Jesus precisa que a igreja tenha um coração de mãe. Um coração de mãe é um coração que ora, é um coração sensível. Que mãe não se compadece do seu filho, né? O profeta diz isso. É um absurdo, né? É mais fácil que o pai não compadeça, mas a mãe, se a mãe não compadecer do filho, não é mãe, isso é um bicho, é um trem, né? Então a igreja tem que ter um coração sensível de mãe para que o milagre aconteça. Deus tem milagres para fazer através de uma igreja que tem um coração sensível de mãe. Até a Bíblia diz que as mulheres têm uma missão de mãe. Paulo diz que a mulher tem uma missão de mãe. Ser mãe é uma das missões mais preciosas. Amém, mulheres? Pode crer no que eu estou falando. Eu fico com o que a Bíblia diz. Eu sei que hoje, né, mulheres estão voltadas a tantos interesses, a tantas necessidades, dando importância para tantas coisas. Mas eu vou dizer que não tem missão mais importante do que a missão de mãe. Tanto que Deus deu a vocês, mulheres, o poder de gerar e conceber seus filhos. Então, é um poder maravilhoso. É comparado ao poder divino. A mulher tem comparação ao poder divino de gerar vida, de dar vida às pessoas. Então, a mãe de Jesus estava ali naquela festa. E isso faz grande diferença. A mãe de Jesus faz diferença. Jesus também foi convidado, que não adianta ter Maria se não tiver Jesus. Amém? Os irmãos sabem disso, né? Mesmo na igreja romana, existem muitas forças lá dentro que estão lutando praticamente por uma quadrindade: Pai, Filho e Espírito Santo e a Virgem Maria. Mas não funciona assim. O Filho de Deus é Jesus. Muito importante a Maria. A Maria é a igreja que ora, é a igreja que sensibiliza, é a igreja que está preocupada em resolver o problema da humanidade, das pessoas. É a igreja intercessora com o coração sensível pelos problemas da vida. Mas quem faz o milagre é Jesus. Então Jesus tem que ser convidado. Jesus não vai entrar se não for convidado. Até o texto de Apocalipse, né, 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, ele bate na porta, ele te chama. Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer que ele não só bate, ele também fala. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então, nós temos que entender que Jesus tem que ser invocado, Jesus tem que ser adorado, Jesus tem que ser clamado. Você tem que fazer na sua oração, falar na sua oração o nome de Jesus. E de maneira alguma tirar Jesus da sua vida. Por pior que você esteja vivendo, por pior que esteja a sua vida, sem Jesus não dá para viver. Jesus tem que estar sempre presente. Amém? Emanuel, Deus conosco, é o nome dele. Com os seus discípulos. No casamento, os discípulos são os vencedores. Não são apenas os crentes, mas Jesus tem lições preciosas para os seus discípulos, os aprendizes, os que querem aprender, os que querem crescer, os que querem ir adiante, que não somente querem ser salvos, mas que querem também praticar a obra, servir a Deus, fazer a obra de Deus. Amém? Então os discípulos estavam ali com Jesus, e sempre onde Jesus está, haverá alguns que são seus discípulos, os vencedores, os servos de Deus. Amém? Tendo acabado o vinho, isso aqui é a tragédia, isso aqui é a desgraça, né? Até de novo referindo àquele pastor ignorante que falou que Jesus foi, vou usar uma palavra mais forte, porque foi mais ou menos assim, que Jesus parece que foi um bobo, um idiota, usando o poder de Deus para fazer um milagre tão desnecessário, tão absurdo, que aliás parece que ninguém percebeu muito bem que Jesus supriu de vinho aquela casa. Mas até uma ignorância cultural,
Porque acabar o vinho no casamento era algo escandaloso, era trágico. Significa que o casamento acabou. O casamento para os judeus durava entre uma semana. Às vezes os mais ricos conseguiam manter de vinho e de comida, e as festas duravam até 2 semanas. Pois é, você vai num casamento que dura 2, 3 horas, você acha que é muito, mas naquela época as pessoas não batiam cartão, não era esse comércio faraônico desenfreado de hoje, então as pessoas realmente gostavam de estar juntos. Muitos vinham de terras distantes e queriam ficar ali por um bom tempo. Eles ficavam até 2 semanas fazendo festa. Agora você imagina, acabou a comida, acabou o vinho, acabou a alegria, volta para a vida, volta para casa. Era muito feio, era um escândalo, era uma tragédia. Irmãos, quantos estão vivendo tragédias? Quantos estão vivendo decepções? Porque o vinho acabou. E o vinho acabar significa acabou a alegria, acabou o prazer, não tem mais força, não tem mais vontade. E é o trabalho, é a faculdade, é a formatura, é o emprego, é a profissão, são os filhos desviando dos caminhos de Deus, filhos voltando para uma vida pecadora, pecaminosa. É o casamento, acabou o vinho no casamento, perdeu a alegria de estar juntos, perdeu o amor, perdeu o respeito. Quanta coisa nessa vida o vinho está acabando. Na família, o vinho acabar é uma tragédia, uma desgraça. Mas quem estava ali, graças a Deus, a mãe de Jesus, a igreja ora. Diga para o seu irmão, a igreja ora. Falei, a oração da igreja faz diferença. Estava ali a mãe de Jesus, isso fez toda a diferença. Por quê? Porque ela se incomodou com a situação. E ela foi para Jesus e disse: eles não têm mais vinho, isso não pode acontecer, porque você, meu filho, está aqui. E você faz a diferença, Jesus. Você é o único que pode fazer um milagre aqui. Você costuma fazer. Você costuma fazer coisas que ninguém espera. Só o Senhor pode fazer milagre, meu filho. A resposta de Jesus é mais ou menos assim: mulher, que quer dizer senhora, madame. Aqui parece até um pouco irônico. Parece que Jesus foi tão pouco irônico. Eu tenho essa percepção que Jesus foi um pouco irônico. Mamãe, mulher, madame, o que tenho eu a ver contigo? Aqui em James tem uma frase que eu gostei mais. Ela diz assim: que tenho eu com suas preocupações? Mas meu Deus, Maria não estava preocupada com ela. Não era a vida dela, não era a família dela. Provavelmente ela tinha um parentesco até tão próximo desta família. Talvez fosse só mesmo amigos ou parentes distantes. Mas Maria se incomodou com a situação. Sabe de uma coisa, igreja? Sabe de uma coisa, irmão e irmã? O que Jesus está dizendo aqui: se nós queremos viver vinho novo, experimentar vinho novo, nós temos que incomodar com as situações dos outros também, não só com a nossa. Ela sensibiliza, ela fica triste, ela fica chateada com o que está para acontecer quando alguém anunciar o vinho acabou. De alguma forma ela percebeu, talvez um servente, um garçom, que servente quer dizer diaconai, diácono, que é o garçom, o que serve as mesas. Ela percebeu essa conversa de rabo de olho, de mulher tem um rabo de olho, tem um rabo de ouvido, que eu te contar. Mulher lê o que sabe, é que o problema é que ela às vezes lê errado, aí dá confusão. Mas 90% ela lê certo. E a Maria, a mãe de Jesus, ela percebeu que ia acontecer uma coisa muito desagradável. E ela antecipou, irmãos. Ela antecipou orando em nome de Jesus. E ela foi a Jesus e falou: você tem que fazer uma coisa. E quando ele disse: mas mulher, não é para eu ainda manifestar o meu poder, não é ainda para eu me identificar com o Messias. Mas sabe, irmãos, olha que impressionante. Eu tenho aqui para mim, eu ouvi um pastor ter falado muito isso. Tenho para mim na Bíblia que quando Maria falou isso e Jesus respondeu mais ou menos assim: acho que o Pai não quer ainda que eu faça nada. Em seguida, dá a impressão que ele disse: entendi, Pai, é para fazer. Porque olha só o que Maria fez. Olha o gesto de Maria. Ela olhou para os serventes na frente de Jesus e disse assim: faça tudo que ele vos mandar. Mesmo ele tendo falado que ele não ia fazer nada, irmãos, olha
eu diria para aquele pastor que critica esse texto de Jesus, eu diria que a grande lição aqui, muito mais importante do que curar um leproso, do que fazer um milagre assim de ressuscitar alguém, irmãos, olha a grande lição que Maria nos dá aqui. A grande lição de Maria é que você não pode se intimidar com o não de Jesus. Nem sempre o não de Deus significa não. O não de Deus agora pode ser o sim daqui um minuto. Porque esse não é apenas uma prova, é apenas um teste. Jesus não disse não porque ele não ia fazer. Ele disse não para ver qual era a atitude da sua mãe. E a mãe foi aprovada, porque na frente de Jesus, ela olha para os diáconos, para os serventes da casa e diz para eles: fiquem preparados. Quando ele der uma ordem, façam o que ele está mandando, porque vai dar certo, vai acontecer um milagre, vai acontecer alguma coisa. Irmãos, que lição preciosa! Não fique intimidado com o não de Jesus, como aquela ocasião daquela mulher que tinha uma criança, uma filha endemoniada, e ela correu para Jesus, e ela era cananita, ela era lá dos cananeus, ela não era israelita. Ela corre para Jesus e fala: Senhor, livra minha filha desse demônio, expulsa esse demônio da minha filha, cura minha filha, porque na época eles entendiam que também endemoniados eram pessoas doentes, às vezes até pessoas meio loucas, meio perturbadas, também era uma doença mental e também era uma perturbação espiritual. Então por isso ela fala: Senhor, cura minha filha, ela está possuída por um demônio. E Jesus disse: como posso eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Imagina uma irmã entrar aqui e pedir oração para o pastor, e eu falo: não vou orar por você não, você é uma cadela. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. E como essa mulher reagiu? Ela se ofendeu, ela se feriu. Irmãos, olha o segredo: quando Deus te provar, não se fere, não se magoe, não fique chateado, respira fundo, não fique com raiva de Deus. É o teste, é o grande teste. A mulher disse: mas os cachorrinhos têm direito de comer as migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Tem direito de comer as migalhas do pão dos filhos do seu Senhor. E Jesus disse: grande a tua fé, mulher. E imediatamente curou a menina. Irmãos, Jesus só fez o milagre porque a mulher deu a resposta certa. Qual resposta você está dando para Jesus? Você está sendo provado? Você está no teste? Está difícil a tua vida? É no trabalho? É na família? É na escola? A tua vida está complicada? Qual a resposta você está dando para Jesus? Você está ficando chateado, magoado, revoltado? Está ficando amargo, azedo? Está se endurecendo? Ou você vai vir continuar doce e dizer: Jesus, mas eu só tenho o Senhor. Eu não tenho para onde ir, não tenho para onde recorrer, meu Deus. Os médicos falaram que não tem jeito para mim. As portas estão trancadas, por todo lugar que eu vou, as portas estão fechadas. Senhor, as pessoas estão ficando revoltadas, amargas. As pessoas estão revoltadas, estão desviando, estão se afastando. Meus filhos, minha família está se destruindo. Senhor, para quem eu irei? Só tu tens palavra de vida, só tu tens vinho novo, só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode mudar a minha situação, Deus. É essa a resposta que Jesus esperou ouvir de você, que você não está magoado, revoltado, chateado, que você não vai chutar o balde, chutar o cachorro e sair amargo, revoltado. Não, ele quer ouvir aquela resposta doce: sim, Senhor, mas eu vou ficar aqui esperando, tá? Eu vou ficar aqui esperando, porque só o Senhor faz milagres. Então, Jesus olhou para os serventes, como que dando continuidade, né? Como que para honrar aquela oração da sua mãe, porque a sua mãe orou para ele, pediu uma intervenção dele, intercedeu por aquela família, por aquele casal que ia passar uma grande vergonha naquele casamento, e ele deu continuidade e disse: enchei as águas, enchei de águas as talhas. Eram talhas, alguns falam que tinham mais ou menos, cada metreta fala entre 25 a 40 litros,
Então vamos dizer que cada talha tinha mais ou menos 100 litros de água. Era um tipo de um bacião que os judeus na sexta-feira se banhavam para passar o Shabat, o sábado, na presença de Deus. E eles se banhavam, essa coisa de se banhar no sábado, hoje é sábado, você tomou banho, né? Essa brincadeira, mas isso até vem do judaísmo mesmo, porque na verdade eles se banhavam na sexta, antes das 18 horas, né? Antes do sol se pôr, eles se banhavam para passar o sábado, a sexta-noite, o sábado até as 18 horas, buscando a Deus, orando, adorando no templo. Então, significa a purificação. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Nós precisamos nos preparar para nos purificar, porque Ele vai fazer um milagre. Enchei as talhas de água, e eles encheram como? Totalmente. Diga comigo, encheram totalmente. Diga comigo, encheram totalmente. Mais uma vez, diga comigo, encheram totalmente. É interessante porque a água, ela tanto é símbolo da palavra de Deus, como ela é símbolo do Espírito Santo. Então, quem quer milagre tem que se encher do quê? Da palavra do Espírito Santo. Diga comigo, da palavra e do Espírito Santo. Diga de novo, da palavra e do Espírito Santo. Você quer milagre? Você quer receber sinais de Deus? Você quer experimentar um vinho novo? Você quer entrar num tempo novo, num tempo de novidade com Deus? Você quer ver a provisão de Deus na sua vida? Amém? O que você tem que fazer? Encher seu coração, a talha do seu coração de palavra, a palavra da fé, a promessa de Deus, e ficar cheio do Espírito Santo. Fica cheio da palavra de Deus, fica cheio do Espírito Santo. Foi assim. E quando acabou de encher as 6 talhas, 600 litros ou 700 litros de vinho. Eu não sei quantas pessoas foram convidadas, mas uma coisa eu sei, irmão, 700 litros de vinho é muito vinho. É vinho, não é, amigo? Você conhece? Vinho é bom, muito vinho. E é vinho bom. O vinho é tão bom que o mestre de sala provou do vinho e ele ficou maravilhado. Talvez ele nunca tinha bebido um vinho tão bom como esse. Porque ele correu para o noivo e disse: ei, noivo, o que você fez? A tradição diz que você tem que servir um vinho novo no começo da festa. Porque quando as pessoas chegaram ainda, não começaram a beber, o paladar está mais aguçado, então serve primeiro um vinho bom. As pessoas vão bebendo, rindo, brincando, elas já não reparam mais na qualidade do vinho. Pode servir um vinho inferior. E ele fala assim para o noivo: o que você fez? Uma coisa totalmente diferente, eu nunca vi isso. Você guardou um bom vinho para o fim, até agora, até essa hora da festa. Talvez já estava 3, 4, 5 dias de festa, ou seja, o melhor vinho você tinha guardado. Você fez uma coisa realmente maravilhosa, espetacular. Você tem o melhor vinho, o vinho novo, você guardou para o final. Mas sabe, irmãos, o grande mistério dessa parte para mim do texto é que o vinho novo tem que ser provado. Você precisa provar. Deus não está querendo somente que você ouça, entenda, e depois fala: eu vi que o irmão lá recebeu um sinal, um milagre, uma provisão, uma bênção de Deus. Não. Para mim, a palavra de Deus nessa parte desse texto, a mensagem é essa: você tem que provar a provisão de Deus. Amém. Você tem que provar, é para provar, é para experimentar. E depois, como mestre de sala, que era o chefe ali dos servos, ele bebeu, viu que era bom, ele correu para compartilhar. Olha que mistério. Você prova o vinho novo e você compartilha. Você tem que ter disposição de compartilhar. Por isso que é importante ter as células, porque a célula é uma oportunidade de compartilhamento. E você tem que compartilhar as promessas de Deus. Você tem que compartilhar o que Deus está te falando, o que Deus está te mostrando. Porque quando você fala, quando você compartilha, você dá glória a Deus. Você traz à existência as coisas que estão ocultas. Então você tem que testemunhar. É uma forma até profética. Eu já li livros de homens de Deus, homens sérios de Deus, que eles
que eles tiveram direção de Deus para compartilhar que tinham recebido o que ainda não tinham recebido. Por exemplo, eles compartilharam que tinham sido curados, mas ainda estavam sentindo a dor. Mas eles falavam: olha, Deus me curou. E eles não estavam 100% curados. O que Deus queria ensinar, que nós temos que falar pela fé. Ou seja, eu estou confiando em Deus que Ele me curou. Eu estou confiando em Deus que não vai faltar provisão. Até aquele dia o dinheiro vai chegar para aquela conta que eu tenho que pagar. Deus vai fazer milagre, Deus vai abrir os céus, Deus vai mover situações, circunstâncias, da onde eu não sei. E o texto diz isso, ele diz: de onde veio este vinho? Os serventes sabiam de onde tinham vindo o vinho, porque eles encheram as talhas de água. Não foi de vinho, foi de água. Eles sabiam, mas o mestre Sala não sabia. E quando ele falou com o noivo também disse: eu não sei do que você está falando. Irmãos, que coisa linda, maravilhosa, porque de fato a gente tem que entender que a gente não consegue entender. A gente não sabe explicar. Não explica Deus e nem explica os milagres de Deus. Nós não vamos nem saber exatamente o dia, nem exatamente a hora. Nós só temos que crer, nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que nos sensibilizar diante de Deus, nós temos que encher o nosso coração da palavra e do Espírito Santo. Em algum momento o milagre está acontecendo. Eu não vou ver, eu não vou saber, mas sabe, eu vou acordar e o vinho novo vai ser servido. O vinho novo estará pronto para eu experimentar e para eu compartilhar com outras pessoas. Jesus quer nos dar vinho novo, vida nova, experiência nova, um tempo novo. Então não desanima, não desiste, não fica aí com medo, não fica aí com dúvidas no seu coração, como Jesus falou, né, para alguns discípulos. Não fique com dúvidas, honestos de coração, ou tardios em entender as coisas de Deus. Não fiquem preocupados, confia. Eu acho que até quando Jesus disse para Maria: por que você está tão preocupada com essas coisas? É mais ou menos assim: eu vou fazer, mamãe. Você acha que eu vou deixar você na mão? Vou deixar você na mão nesse momento? Né? Esse casal, quando convidou você, talvez até eles convidaram Maria, porque eles queriam que Jesus viesse. Eles sabiam que já estava acontecendo alguns comentários, algumas coisas. Maria não é boba. Maria sabe que quantas vezes Jesus fez um sinal lá dentro de casa. Acabou o óleo, acabou o azeite, acabou o trigo. E quantas vezes, filho, o trigo acabou. Mamãe, não preocupa não, eu acho que tem lá no celeiro tem alguma coisa. Tem não, filho, eu fui lá, procurei, não achei nada. Não, mamãe, eu vou lá olhar. Aquele garotinho, sei lá, 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos, e ele lá daqui a pouquinho: mamãe, achei aqui um pouquinho de trigo. Meu Deus, esse menino é da terra, não. Esse menino é normal, não, né? Eu fico pensando assim, não sei se você pensa nessas coisas, né? Quantas vezes José veio lá, o nosso bezerro acabou de morrer, uma cobra picou a malhada, ela acabou de morrer. Jesus correu lá, e eles olham lá Jesus com a mãozinha no bezerro, e todo mundo: vamos ter que enterrar esse bezerro. Jesus fala: não enterra não, papai, não enterra não, vamos esperar mais um pouquinho. E Jesus está lá com a mão no bezerro. Daqui uma hora eles vão ver o bezerrinho já está se levantando. Vocês sabem, irmãos, esses sinais aconteciam, é lógico que aconteciam. A Bíblia não dá esses detalhes, não precisa contar. Mas Maria sabe muito bem quem era seu filho Jesus. E ela sabia que ele não falhava com ela. Jesus não falhava com Maria. Jesus não falha com uma igreja sensível. Jesus não falha com uma igreja amorosa. Jesus não falha com uma igreja, com um crente que tem um coração que adora a Deus de verdade. Jesus não falha. Jesus não vai falhar com você. Presta atenção, você não vai passar vergonha, você não vai sofrer. Deus nos deu o Espírito Consolador. Esse é o nome do Espírito Santo, Espírito da Consolação. E consolação significa que Deus vai trazer recursos
Deus vai trazer provisão, Deus vai dar livramento, Deus vai nos tirar dessa condição de tristeza e vai de novo nos dar alegria, vai tirar as cinzas das nossas cabeças, que é uma condição de vergonha, de humilhação, e vai pôr coroa de alegria, né? Vai tirar as vestes de humilhação e vai nos colocar vestes de louvor. Amém? Essa é a promessa de Jesus. Ele vai fazer um grande milagre na minha vida, na sua vida. Amém. Glória a Deus.